Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui hoje novamente para essa live com a Adriana. E hoje o assunto, como vocês viram na divulgação, é a psicologia da barbárie, né? O que tem de psicológico nesse tema? Oi, Olá, Adriana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Você toda agasalhada aí? E você toda de calor, né? De É, vermelho, tá bonita, obrigada. Adriana. Hum, Então, falar em vermelho hoje é o assunto alarmante da barbárie, né? A tá gente bom, vai conversar sobre esse tema hoje. Bem-vinda a todas, Caroline, todas. Deviarte. E, bom, esse tema ele, ele é bastante presente, embora não seja muito falado, né? Assim, esclarecido. Então, hoje a gente vai saber com a Adriana sobre a psicologia da barbárie. O que tem de psicológico nisso? E então a pergunta inicial é: o que é a barbárie, Adriana? Para começar, para entender a barbárie, precisamos saber o que é civilização. Porque a Ah, barbárie tem um conceito. é a civilização. A barbárie é o oposto da civilização. Então, quando a gente já não sabe mais o que é barbárie, porque a gente já perdeu a civilização, na verdade. Isso que é mais triste ainda. Puxa. Porque a barbárie, os bárbaros, inclusive a palavra bárbaros, né, eram os estrangeiros, né, nos Ah, tempos dos romanos. Estrangeiro, certo. não, nos tempos ainda dos gregos, ainda antes, mas mais ou menos naquela, né? Mas eram os bárbaros, são os estrangeiros. Então a gente está na Grécia, em Atenas, que é o berço da democracia, Uhum, para o século quarto, quinto antes de Cristo. Então, estamos num lugar organizado, num lugar em que as pessoas trocam ideias, se discute a política. A política é o bem comum. Nas praças se troca, se decidem coisas, em que a filosofia já tá fazendo parte da vida, né? Não de todo mundo, mas já está espalhada. Daí temos a filosofia, que é o pensamento, que é também aí o berço do pensamento ocidental. Então estamos na cerejinha do bolo da humanidade do quinto século antes de Cristo. Quer dizer, o uhum. Egito vinha antes, né? É. Mas eu não era filosofia. Vamos deixar isso outro capítulo. Mas, enfim, estamos nesse lugar. E os gregos chamavam os bárbaros. Os estrangeiros eram os bárbaros. E eles tinham um estatuto social inferior. Ou seja, eles não podiam votar, vir aqui fazer tudo o que eles querem. Porque eles não tinham esse nível de desenvolvimento social. Ah, entendi. Então, eles eram aquilo que fala aí, desmedidos, não tinham estrutura social, a medida, assim, que são também os modos de viver na sociedade. As regras sociais que nos permitem viver juntos o mais em harmonia possível. Aí, outra coisa que eu quero citar aqui como eu cresci na Itália, né, e tem algumas lembranças históricas muito fortes, né, que ficaram na história. Teve Uhum. a invasão dos bárbaros, muito conhecida, no ano de 400 ou 401, não me lembro diretamente, exatamente, mas depois de Cristo. Uhum. Aí, esses bárbaros eram os alemães, hoje seriam os alemães. Naquela época não existia Alemanha. Eles desceram lá do que seria a Alemanha hoje, daquela área, a, quebrando, destruindo tudo, chegaram em Roma, que era a capital naquele tempo do mundo. Os romanos criaram todas as estradas que a gente tem na Europa, assim, que ainda estão de pé hoje, os aquedutos, as estruturas sociais, né? As cortes, os tribunais, as leis, a oratória, as escolas, tudo isso é civilização. Uhum. Os bárbaros, como o Império Romano já estava em decadência, porque os imperadores já estavam só cuidando do próprio umbigo há muito tempo, chegaram e destruíram tudo. Isso é barbárie. Puxa, destruiu o que já está minimamente organizado. Está muito mais do que minimamente, muito mais, era Sim. muito avançado. E é por isso que a Europa, quer dizer, a Itália, que é o centro da Europa, era o centro da Europa, caiu na Idade das Trevas.
que durou 1000 anos. Olha só. Começou a ter um despertar em 1400 com aquilo que a gente chama de humanismo, pelo menos na Itália, isso, que precedeu a Renascença. 1000 anos, isso é a Idade das Trevas. Então os livros são destruídos, o conhecimento não tem importância, é a voz do mais forte, do músculo, que hoje em dia não sempre músculo, é a arma que faz as vezes do músculo. Então a barbárie é essa falta de finura, né? Falta de pensamento, não digo pensamento, falta de desvalor do pensamento, desvalor do conhecimento, o desvalor da estética, da beleza, da cultura como um todo. E a beleza aqui, não estou falando de beleza estereotipada, estou falando da beleza de Afrodite. A beleza como harmonia das cores, das formas, como harmonia das coisas juntos é civilizatória. É civilizatória. Tem um capítulo lindo no Meditações Pagãs, da Ginette Paris, em que ela fala sobre Afrodite, fala disso. É lindíssimo. Se a gente vai em qualquer lugar, em qualquer periferia feia, gente, não é deprimente? Um lugar feio, acabado, uma favela, a falta de cuidado, os jardins, as ruas esburacadas, os jardins feios, a ausência de flores, de cuidado humano. Essa ausência de cuidado humano, o homem, né, botar a mão na massa e transformar a matéria em conhecimento, em coisa bonita, cuidada, isso é civilização. Então, a barbárie que nós estamos vendo hoje é porque está se sobrepondo a isso tudo o dinheiro. Basicamente, o dinheiro endossa a barbárie dos tempos modernos, porque o dinheiro está acima dos livros, do conhecimento, o dinheiro está acima da verdade, o dinheiro está acima da justiça, o dinheiro está acima da ética, está acima certamente do amor, que aqui nem existe nesse contexto. E o dinheiro é suportado e é protegido pelas armas, que são assim, né, os machados dos bárbaros, dos alemães que chegaram, né, mal cheirosos e todos sujos. Isso é barbárie. Isso é barbárie. É isso que a gente está vivendo hoje. Exatamente, é isso que eu ia perguntar, se está no presente como esteve no passado? Sim, mas de uma outra configuração. Porque, inclusive, assim, né, eu quero até te falar que aqui no Brasil tem um termo, tem uma expressão que se fala, né, quando acontece alguma coisa absurda, que barbaridade, né? O pessoal fala aqui, o pessoal gaúcho fala muito, barbaridade, tchê, né? Então, então tá, mas assim, para não se tornar uma coisa assim comum, né? Há de se ter um entendimento para a gente poder discernir uma coisa de outra. E isso que você traz realmente esclarece muito, Essa né? barbaridade que você está mencionando, meu pai também falava isso. É uma expressão antiga, né? É uma expressão antiga, não é de agora, não é a barbaridade que a gente está. Quer dizer, barbaridade significa que é absurdo, né? A gente, que barbaridade aqui é absurdo. Então, é claro que a barbaridade é um absurdo, não é uma coisa normal, não é uma coisa boa, não é uma coisa bem-vinda, não é uma coisa que a gente quer. Hoje, que não é mais a época do meu pai, né, ou a mais antiga, é uma barbárie mesmo, né? É uma barbárie mesmo. Exatamente. Não Porque, tem valor inclusive, nenhuma cultura hoje. não tem, porque você estava falando do dinheiro, você estava falando também da. Se a gente vai num lugar muito feio, realmente dá uma sensação de que, né, é um incômodo. Mas isso independe do dinheiro, porque às vezes a gente vai numa casinha simples, tão linda, tão bem organizada, que ali tem amor, tem conhecimento, não precisa ter, né, essa coisa assim tão. Porque a pessoa não tá se medindo pelo dinheiro. Exato. Mas assim, eu estou falando como um todo, né? A sociedade Sim. se norteia hoje pelo dinheiro e é por uma briga de poder para politicamente, que quase não existe mais política, né? Não existe mais plano político como assim, no termo nobre, porque política não é uma banalidade, não é uma luta de poder de egos. Sim. Então é isso, é ganhar poder monetário. E aí, como isso se faz
qualquer coisa para conseguir isso, aí entra a barbárie, porque não tem nada que... Não tem limites. Não tem limites. Vira uma disputa eterna de poder, né? Sim. Agora, no pequeno no sentido de cada um individualmente, Eu ia pode... te perguntar isso. É, O que que tem de psicológico e o que tem de social, né? então, exato. Socialmente é isso. Nós estamos numa cultura que é uma barbárie, né? Tanto no Brasil, é explícito, como aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, na Itália também tem uma decadência. É uma barbárie. Quer dizer, se você tem quem está no topo de um país, quem está no topo de uma casa, quem está no topo de alguma entidade, de alguma instituição, dá a medida, dá a qualidade do que tem embaixo. Enfim, né? Se eu comando uma empresa gigantesca e eu sou uma filha da puta, desculpe a expressão, né? Se eu sou uma ladra, se eu sou uma pessoa de mau caráter, eu não tenho como criar uma estrutura boa para aquilo que eu estou. Não tenho as qualificações éticas, não tenho a visão, não tenho os valores. É aquilo que a gente fala em psicanálise. Ser psicanalista é um modo de existir, um modo de ser. Ele vira uma forma de existir no mundo. E isso se expressa na forma como a gente se relaciona, faz as coisas. E, no fundo, qualquer valor mesmo que você encarna, ele vira a tua forma de ser. E por isso você exclui, né? É uma visão e você exclui coisas que não pertencem a essa visão. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, a quem que você endossa, por exemplo, né? Quem que você endossa? Individualmente assim, tem o sonho de uma mocinha que vem de uma família bem autoritária e ela sonha o seguinte, que é confuso, olha que confuso o sonho. Porque tem um professor, ela está na escola, tem um professor que é uma figura positiva, né? Você pensa, professor, ele ensina, positivo. Sim. Que passa a mão nela. Abuso sexual, sobretudo no peito, né? Que é onde a mulher vai espremendo o próprio leite, que eu estava falando antes, né? Na outra live, o leite, né? Assim, a doação gratuita de si. Olha que confusão. Aí aparece eu, que fala, cala a boca todo mundo, entra em sala de aula. Que é difícil imaginar eu fazer uma coisa dessas, para quem me conhece. E a mocinha não, ela gosta de mim, ela não é minha paciente, mas ela gosta de ela sabe que eu não sou assim. Porém, a confusão mental é que ela associa um valor positivo, o professor, e um valor positivo aqui a Adriana, que é a chefinha aqui dela, né, a dona do pedaço aqui, autoritários e abusivos, um masculino, filho da mãe, abusivo, e aí depois eu endossando esse masculino, mandando todo mundo calar a boca. Quer dizer, é uma confusão cognitiva. Cognitiva. Porque esse professor aqui não tem valor nenhum, aí não importa, mas poderia ser Jesus Cristo. Essa que é a confusão cognitiva, que a gente está numa sociedade tão maluca, tão confusa mentalmente, com tão pouca educação e civilidade. Eu posso ter Jesus Cristo aqui, abusando sexualmente, né? Desculpa, Jesus, mas enfim. Não importa se é Jesus Cristo ou se é professor, o que ele está fazendo é errado, ponto. Não importa se é meu papai, não importa se é meu tio, não importa se é uma pessoa que todo mundo acha fantástica. Está me abusando, ponto. Então, assim, a pessoa não valida o que ela sente, né, porque ela não vale nada, e ela está confusa, porque ela cresceu num ambiente autoritário, e isso é normal ser abusada. E é normal depois ser calada. Entendeu? Então, isso é a barbárie já. Porque na barbárie, alguém está sempre por cima e pisa. Pisa, e não se importa se dói para o outro. Pisa, não há regras. Então, se você é um professor, você tem regras de conduta. Isso um professor não faz. Se ele faz isso, já não é mais um professor, ele pode ir para o inferno. Já não está mais, não pertence mais. Né? E se eu sou a diretora, o que for, isso não é assim que se faz. Às vezes se faz, mas não nesse caso, não. E não associa isso comigo, não, porque não tem nada a ver com isso. É a confusão cognitiva.
porque a gente não sabe mais o que é civilidade, o que são boas maneiras, o que é o respeito sem ser tola, né? O que é ser bom sem ser boba, o que era a generosidade sem ser abusada, no sentido de explorada. Está muito confuso. Isso vem de um ambiente muito autoritário, né? E muito opressor da individualidade. Puxa, parece que isso se tornou cultura até. Cultura. Cultural, É. né? Por isso tem tanta confusão. É cultural, isso que é o pior. Então, individualmente, o que a gente faz? A gente tem que... É o único jeito para derrubar isso e transformar essa realidade é a gente começar a se validar, a olhar o que a gente precisa, como que a gente está, o que é para nós estar bem, assim, em pequenas coisas, porque a civilidade, ela cuida de pequenas coisas, são as pequenas coisas que fazem o grande bonito, não é o exibido, são as pequenas coisas, é exatamente como cuidar de um jardim, entendeu? Então, você vai cuidando das pequenas coisas. No caso pessoal, o que é que me faz sentir bem? Aonde é que eu estou bem? Se eu me sinto abusada, eu estou me sentindo abusada. Por que o meu sentimento não é ouvido só porque o professorzinho abusador não me ouve? Né? Só porque as pessoas não pensam a mesma coisa que eu? Então, começar a se validar o valor do indivíduo. Porque isso era o começo lá da democracia, né? Em que não é um que manda, faz tudo o que quer. Sim. E também a democracia, como começou lá, não é que é o governo das massas, que as massas não entendem porcaria de nada. Elas só derrubam coisas. Você vai, uma massa o quê? O estádio né? O estádio de futebol. Aquilo é massa. Então, é conversa, é saber argumentar, é saber discutir ideias, usar a palavra discutir ideias sem que significar brigar, é discutir ideias, é poder assim refletir sobre as coisas, é assim que se constrói uma civilidade, uma civilização. Exatamente. Sim, mas aí nesse ponto tem uma questão, né? Porque a barbárie ela inclui o sentimento de raiva. E, ao mesmo tempo, o sentimento de raiva é algo saudável. Adriana, como que a gente pode discernir? Qual é a relação entre barbárie e raiva? Eu não sei se a barbárie sempre inclui um sentimento de raiva. Vamos, um minuto. Tá bom. Quando a gente fala em falta de civilização, a gente também fala numa incapacidade, hoje em dia, olhando para os tempos atuais, né? Não olhando para aquilo que eu falei do passado, numa incapacidade de compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções e aquilo que a gente está precisando. Porque se eu vivo sempre abusada e permito porque ele é o professor, e eu calo a boca porque eu acho que ser uma pessoa de valor, como eu seria para essa moça, calar a boca, tá confuso. Essa raiva vai aumentar, né? Então, hoje o que a gente vê no Brasil, e que também aqui eu vejo nos Estados Unidos, só que eles são mais comedidos socialmente, né? Depois, de vez em quando, matam todo mundo, né? Porque tem que compensar, mas no dia a dia tem muito mais organização social. É um desconforto muito grande social, um grandíssimo desconforto, uma grandíssima dor, né? E frustração, falta de realização, as pessoas não têm como desabrochar, porque são cercadas por todos os lados, né? Então tem a pressão do consumismo, a pressão da mídia, a pressão da imagem, a pressão econômica, o tapete é puxado por baixo dos pés, tem a manipulação mediática, né? O tempo todo, tem falta de conhecimento e tudo regado a diversão, álcool, sexo e desespero e drogas, né? Então, assim, aumenta muito o sentimento de raiva, porque isso tudo não preenche a necessidade existencial que cada ser humano tem. Tem uma necessidade. Que parece que não tem saída, né? Parece que não tem saída para nada. Então, a raiva, ela fica comprimida
e explode de uma forma imediatista, de uma forma destruidora, de uma forma que só serve para descarregar uma tensão, não é Uhum. construtiva, porque a raiva é um sentimento muito importante que está ligado a nos sentirmos violados, estarmos em perigo, é um sentimento de defesa. Como não dá para ficar com raiva, porque inclusive todo mundo tem que estar sempre bem, e aí você vai encher a cara, você vai nas festas e vai se distrair, você vai sufocando a tua raiva, e aí vira depressão. E aí você tem que novamente forçar a barra, indo fazendo coisas para sair da depressão ou tomando remédios. Então a raiva perde o poder transformador, porque falta o cérebro. Falta pensar no que diabo eu estou sentindo, o que está acontecendo e ter uma visão maior. Não só eu estou com um problema, eu sou a pessoa má porque eu não deixo que meu tio me abuse, porca putana, né? É ver o contexto maior, onde é que a gente está inserido. Isso, essa coisa do abuso, por exemplo, do aproveitamento nesse sentido, que é o sonho que está trazendo, se aproveitar, não é abuso sexual, que o sonho está Uhum. trazendo, é se aproveitar, porque o peito da mulher representa essa doação, né? É dar a teta, que a gente usa muito na Itália essa expressão, constantemente. Você está sempre doando, doando, porque você pode, né? Você está à disposição do outro. Uhum. Então, se eu não levo a sério toda essa realidade e só fico focada na minha culpa, que tem muito isso nas várias terapias, né? A minha, eu vejo as pessoas assim só se flagelando. Não tem Uhum. como você ser uma pessoa que está bem num contexto completamente adoentado. É impossível. É difícil, né? Muito difícil. É difícil quando a gente tem consciência e faz um trabalho em nós Uhum. que abarca, que enxerga o todo. Aí é difícil, mas é possível. Agora, se Sim, você não vê nada, é impossível, porque você vai mudar o que em você? Você está tudo doente. tem que começar de algum lugar, né? E o lugar é você, é a gente. Então, nesses tempos de barbárie, eles têm uma... que é, por exemplo, o que aconteceu na Idade Média, né? A Idade Média foi um longo tempo de introversão, tempo das trevas, né? Introversão. O que aconteceu? Não teve construção de conhecimento nenhum, nenhum, nenhum. Por séculos e séculos não se produziu nenhum conhecimento novo. Mas cada um voltou, quer dizer, cada um, né? Os mosteiros, surgiram os mosteiros para todo canto, né? Que era esse ora et labora, você cuida do teu jardim, cuida das suas coisas. Aí os monges, eles copiavam, porque não tinha impressora, né? Uhum. Todos os textos do passado eram copiados manualmente, um por um, né? Para poder divulgar, para poder manter, para poder levar para outros lugares, né? E é um lavoro italiano minucioso, é um trabalho minucioso. E é isso que a gente precisa hoje, a minúcia. Ir para dentro e olhar o que eu posso fazer. Porque se a gente ficar olhando fora demais, a gente enlouquece. Como Exatamente. eu Tanto vou é que mudar? É, sim. Pode falar, desculpa. mesmo na casa simples, né? Que você estava É, mencionando antes. Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu tenho, começando com aquilo que eu tenho. Eu estava vendo uma frase aqui em inglês de uma... É um modo de dizer aqui, comece onde você está, com aquilo que você tem, né? E faça o que você pode, mas faça, exatamente. entendeu? Eu tô aqui, eu tenho uma casinha, né? E eu tenho um jardim, então eu gosto muito de jardinagem. Não quer dizer que eu vou viver aqui a vida toda. Eu tô plantando um monte de coisa, árvores, tô plantando um monte de coisa. E meus vizinhos passaram outro dia, que eram os donos daqui antes, e tava horrível, né? Tava horrível aqui quando eles estavam aqui. Porque Hum. brasileiros. Ele falou para mim, o homem, né, um casal, puxa, sabe que eu tô com inveja, né? Um show, tá um show o teu jardim. Eu falei, mas o que é essa planta? Eu falei, aqui é uma laranjeira. Eu falei, mas onde é que você comprou? Ah, eu comprei lá, qualquer um pode comprar. Ah, mas sabe o que é? É que eu não sei se eu vou ficar aqui muito tempo. Eu tô querendo ir morar perto na praia, mas aí não sei se eu posso ficar aqui nos Estados Unidos, o que vai acontecer. Então, essa conversa é, 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 tem um problema. Enquanto eu estou aqui, eu vou cuidar daqui.
O dia que eu não estiver mais aqui, eu não vou viver precariamente, num lugar feio e minimamente cuidada, assim, não sujo, mas assim, né, de qualquer jeito, só porque um dia eu vou mudar. Enquanto eu estou aqui, eu cuido daqui, porque isso me faz bem. Eu gosto de ver as flores. Isso me faz bem. Se eu mudar um dia, eu mudo. E, inclusive, o lugar vale mais, porque está bonito. Mas ele faz Exatamente. a beleza, entendeu? Acho essencial estar num lugar que você acha bonito. Não precisa ser uma casa importante, não precisa ter muito dinheiro para isso. Precisa ter disponibilidade, disposição e vontade de trabalhar, né? Botar a mão na massa. É, porque é aí que você está, né? Porque é aqui Onde que mais eu você vai estou. estar, né? E eu vou fazer de onde eu estou um lugar agradável. Porque eu mereço. Não é porque eu mereço, isso me faz bem, isso espelha quem eu sou. Eu não fico engolindo uma situação e pronto, porque é um lugar simples, né? O que eu posso ir, mas está excelente para mim, não tenho o que reclamar. E é isso que todo mundo pode fazer mais com aquilo que tem. Em vez de ficar olhando Exatamente. longe, olhando para outro lugar e ficando reclamando. Podemos reclamar também, mas enquanto isso, cria uma coisa bonita onde você está. É o que se pode fazer, conforme você falou, né? Yes. Tá E bom? se cada um fizer, né? Imagina, que cada um fizer. Pois é, um pouquinho de cada vez, porque isso dá canaliza a frustração, por exemplo, que a gente precisa criar, a gente precisa mudar o mundo. Eu não preciso mudar tudo, mas eu posso mudar o pedacinho onde eu estou, né? Minha mãe lá onde ela mora na Litoral Paulista. Ela pinta, tem uns quadros dela no prédio. Tem um quadro dela na entrada, tem outro quadro não sei aonde. É, exatamente. E se todo mundo se engajar em alguma coisa que esteja ao seu alcance, a barbárie não vai ser, não poderá ser normalizado como está sendo, porque as pessoas esperam que venha de fora a solução, né? Exato. E nisso se frustram, porque não vem e elas continuam sem mãos, né? Sem boca, sem olhos, sem agir, sem existir plenamente no mundo, como se não pudessem mexer. Elas podem, a gente pode, a vida tá para ser transformada e cada um pode fazer a sua parte. Exatamente, exatamente. Tem alguém que escreveu aqui. Sim, ainda Você tinha. consegue ler? Sim. Bem-aventurados todos aqueles que dedicam suas vidas a trazer luz sobre questões tão profundas, caóticas e deturpadas por culturas que se sobrepõem às demais, permeadas por violência. Amém. 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 Isso mesmo. Tá. Mão na massa. Massa. Muito Beijo, obrigada, então. Até a Adriana. próxima. Tchau, Até. Raquel. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.